fiz o convite, fiz o apelo, que é de praxe, nós fazermos isso no final de uma mensagem. Quando uma senhora veio aceitar Cristo, quando aquela senhora veio e se colocou diante do altar, e ela estava com brincos, na mesma hora já veio o pastor e disse: ei, daqui para frente tira esses brincos. A mulher nem tinha decidido ainda, irmãos. Ela estava fazendo ali, cumprindo um rito, ou seja, vindo a entregar sua vida a Cristo, mas ela não havia nascido de novo, não deu nem tempo ela ser gerada pelo Espírito, não deu tempo ela conhecer a Cristo, ela já estava sendo cobrado de uma coisa que é costume entre nós. E eu vi isso ao longo de minha vida, em que a pessoa aceitava Jesus, no outro dia já havia um grupo de irmãs na casa dela, e dizia: olha, daqui para frente não use mais essa roupa, não faça isso, não faça aquilo, antes que a pessoa realmente conhecesse a Cristo. Ou seja, o novo convertido, ele precisava conhecer primeiro as regras da igreja para fazer parte dela, como religião, e não conhecia realmente a nova vida em Cristo Jesus. Às vezes nos apressamos para que as pessoas façam parte do nosso convívio e já tenham as mesmas características, já tenham a mesma postura de uma pessoa que tem 20 anos crente. Uma pessoa aceita Cristo, aceitou na semana passada, ele já quer que aquele irmão, que aquela irmã já tenha cara de crente assembleano de 20 anos. Ele precisa ser discipulado, ele precisa ser ouvido, para ele contar a história dele, dizer realmente como foi a conversão, por que ele está ali, o que levou ele a ter a vir ao por que ele veio participar daquela reunião, o que é que ele quer na igreja, o que é que ele pensa da igreja. E nós muitas vezes falamos e quer que as pessoas simplesmente acreditem e aceitem do jeito que a mensagem é, dura, direta, e se convertam e no outro dia já esteja pronto para ir para o céu. Nós somos muito imediatistas. É tanto que os projetos de evangelização a longo prazo na igreja, Assembleia de Deus, têm dificuldade de prosperar. Porque nós fomos acostumados a lançar a rede e pegar muitos peixes de uma vez só. Então nós somos imediatistas. Nós temos um colégio, o pastor Miranda sabe do nosso projeto, e eu faço parte do conselho da RAI, que é a Rede Assembleana de Ensino, na CGADB. E nós temos batalhado para que a educação seja um canal de evangelização a longo prazo. Mas muitos não aceitam, não veem isso como uma maneira de evangelizar, porque eles estão acostumados a dirigir um culto e orar por 3, 4 pessoas que se convertem e logo batizar essas pessoas. Só que ele não entende que muitos daqueles que às vezes que até já são batizados acabam desaparecendo da igreja. Mas o projeto a longo prazo é aquele projeto que vai aos poucos conscientizando, trabalhando a família, os valores, os princípios. As pessoas vão sendo discipuladas e depois eles decidem entregar suas vidas a Cristo de maneira firme e que nunca mais se desviam. Porque o projeto a longo prazo é o projeto de escuta, de valorização da pessoa e de uma lapidação a longo prazo. Terceiro, a contextualização da mensagem bíblica é outra coisa que nós temos muito problema. Ora, se a Bíblia foi escrita há milênios, ou seja, os livros foram sendo escritos há milênios atrás, com uma sociedade completamente da agricultura, pastoril, de maneira de sociedades patriarcais, como nós queremos pregar esta mensagem sem trazer
o contexto social do momento. Às vezes a pessoa, o crente, o pregador está lá com toda a empolgação falando, como por exemplo, de Moisés, de Noé, falando de Elias, para as pessoas nesse tempo que nunca pegaram a Bíblia, e ele quer que a pessoa entenda, sem fazer uma contextualização, uma aplicação, e a pessoa que está ouvindo diz assim: o que é que essa mensagem tem a ver comigo? Nós precisamos então tornar a palavra de Deus palpável, que tenha sentido para as vidas hoje, da era digital, do mundo virtual. Nós não podemos simplesmente lançar a palavra de Deus. O microfone está falhando aqui, de vez em quando, não sei se é pilha já. Mas é preciso então fazermos uma reflexão sobre a contextualização bíblica. A igreja pode explorar diferentes abordagens teológicas e adaptar sua mensagem para se conectar com os grupos desafiadores. O mundo hoje é exatamente isso, é o mundo da conexão. Todos nós estamos conectados, nossos aparelhos estão conectados. Nós estamos vivendo num mundo globalizado. Estamos conectados na tecnologia de ser desconectado das pessoas. Estamos desconectados dos problemas, dos dilemas das pessoas, do contexto social de muita gente. Por isso que às vezes as pessoas olham para a igreja e dizem: esse povo aí parece estar vivendo em outro mundo. Nós vivemos realmente em outro mundo espiritual, mas nós não deixamos de ser terrenos, ou seja, humanos. Precisamos compreender as pessoas de maneira mais humana. E eu digo às vezes que tem crente que se tornou tão espiritual que deixou de ser humano. Como assim, pastor? Ele é tão espiritual que ele não consegue mais ser sensível às necessidades humanas das pessoas. Deixa aqui que se falhar a gente troca, né? Então, o que é ser um crente espiritual? Ser espiritual é sentir a dor do outro, não é deixar de perceber o outro. Tá bom. Muita gente é tão espiritual que nem pisa praticamente no chão, né? Ele vive assim parece que numa dimensão que ele está sabendo tudo e o outro não está sabendo nada. Nós deixamos de ser espirituais quando deixamos de sentir o outro, de perceber o outro, de tocar no outro, de sentir a dor do outro. Não adianta ser crente pentecostal cheio do Espírito no sentido do movimento espiritual, dos sinais, quando nós não nos importamos com os problemas dos outros. Porque o Evangelho de Cristo é esse: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É preciso contextualizar, é preciso sentir, é preciso perceber. O serviço social é outra coisa que nós precisamos melhorar muito. Eu trabalho muito nessa área, irmãos. Temos uma instituição filantrópica há 25 anos. Depois que eu cheguei naquela cidade, há 9 anos atrás, logo no primeiro ano eu reabri ela, que estava fechada, e de lá para cá nós executamos vários projetos. Nesses últimos 3, 4 anos para cá, nós desenvolvemos 4 projetos sociais, com mulheres gestantes da primeira gestação, da periferia, de pessoas de baixa renda, com crianças, com idosos. Trabalhamos nessa área. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa: não é difícil trabalhar com os descrentes. Difícil é trabalhar com os crentes. Porque os crentes, os membros, além de querer o serviço de graça, não contribuem. Não contribuem para a instituição. É incrível como os nossos crentes assembleanos têm dificuldade de trabalhar o social. Você faz a campanha do quilo do amor, eu não sei aqui, pode vir de carrada, mas
Lá não tenho esse privilégio. Mas se faz a campanha do quilo do amor no dia da ceia. E ontem eu falei sobre isso também, que tem empresários na igreja que não lembram de trazer 1 quilo de sal. E às vezes tem aquele irmãozinho aposentado que tem 3, 4, 5 quilos de alimento. E a Bíblia diz que cada um deve doar segundo as suas posses. Mas o irmão que Deus deu condições, ele fecha a mão e diz: eu já dou meu dízimo e está bom demais. Nós temos muita dificuldade de trabalhar o social porque a maioria dos membros das nossas igrejas, Assembleia de Deus, tem dificuldade de ajudar o outro. Isso é uma realidade, irmãos, porque quando Jesus falou sobre o bom samaritano, ele deixou bem claro que aqueles que deveriam ajudar, como o sacerdote e o levita, passaram de longe. Se fosse hoje no contexto social, Jesus dizia assim: olha, o pastor e o presbítero, que é sacerdote e levita, passaram, olha, não deram nem as caras, nem perceberam o coitado no chão. Mas veio lá vou colocar o samaritano aqui, que eram tidos como cães indignos. Veio lá um espírita e ajudou o cidadão. Vocês sabiam que os espíritas são os que mais fazem obras sociais no Brasil? Onde estão os trabalhos sociais da maior igreja brasileira? Uma maneira de nós atrairmos as pessoas não é só abrir na porta e dizer: vai lá que tem uma mensagem de Deus. Oi. Que tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós precisamos também abrir as portas para alimentar as pessoas. Porque os discípulos muito religiosos disseram assim: Senhor, despede essa multidão aí, não tem onde eles comerem, né? Jesus: nananina não. O que é que vocês têm aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Tragam aí, vamos fazer uma oração. Não vou deixar esse povo voltar com fome, porque pode ser que eles desfaleçam pelo caminho. Jesus também estava dizendo: a minha pregação, ela é a pregação espiritual, mas também alimenta as vidas para que eles não morram. É necessário nós despertarmos para o trabalho social. E a gente às vezes fala muito sobre isso na convenção, entre os pastores, e aí entra no ouvido, sai no outro. Mas como nós queremos evangelizar os pobres, se nós temos poder aquisitivo, temos estrutura belíssima, e não compartilhamos dos bens que Deus nos deu para os menos favorecidos? É claro que você não precisa também ser exagerado e dar tudo para depois ficar sem nada. Saiba administrar, faça de maneira correta. Tem uma instituição na sua igreja, chegue para o pastor e diga: pastor, eu quero todo mês dar uma cesta básica, eu quero todo mês fazer isso, eu quero todos os meses dar isso. Nós temos um consultório dentário completo lá na igreja, irmãos, da nossa associação. Mas falta insumo para poder a gente atender as pessoas. E a gente tem dificuldade que aqueles que têm condições na igreja chegar a dizer assim: eu vou dar aí uma ajuda para tratar o dente dos pobres, dos irmãos. Nós fizemos agora o tratamento de todos os dirigentes de congregação. Todos os dirigentes de congregação e as esposas fizeram tratamento dentário, de graça. Mas falta um irmão que chega assim: pastor, quanto é que está precisando aí para comprar de seringa, de isso e daquilo outro, para poder a gente fazer um trabalho social? E os crentes estão cometendo o mesmo erro. Constrói uma casona bonita, fecha os portãozão de alumínio, coloca câmera, cerca elétrica, e aí se fecha para o mundo, se fecha para a igreja, se fecha para tudo, e diz assim: eu trabalhei muito para chegar até aqui, quem quiser que se vire agora. Precisamos unir as nossas forças, porque vai chegar o dia que o Senhor olhará para a igreja e vai dizer assim: eu tive nu e não me, eu tive fome e não me deste de comer. Irmãos, isto é
Isto são palavras de Jesus. Pregar o evangelho não é simplesmente pegar uma caixa de som e um microfone e fazer zoada nas ruas. É preciso ter uma vida de amor e de compaixão aos miseráveis. Educação, discipulado, é uma coisa que a igreja precisa explorar, porque através da educação formal e a evangelização, o discipulado juntos, a igreja é fortalecida. Eu quero dizer para vocês com muita tristeza, que a igreja adventista no Brasil, ela tem 1.700.000 membros, em torno de 1.700.000 membros, a igreja adventista. Você sabe quantas escolas ela tem? Mais de 350 escolas, fora as instituições de ensino superior. Sabe quantos membros a Assembleia de Deus tem no Brasil? Em torno de 32 milhões. Onde estão as escolas? Onde estão as faculdades? Nós estamos dormindo e deixando o campo aberto para os educadores afeminados educar os nossos filhos. Estamos deixando o campo aberto para os marxistas educar os nossos filhos, para os ateus. Hoje o que tem de professor ateu pregando ateísmo, o satanismo. E nós cruzamos os braços e falamos assim: escola é para o Estado, não é para a igreja. Mas quando a palavra de Deus diz assim, ensina o caminho à criança, não é? Ensina a criança o caminho que ele deve andar, no caminho que a criança deve andar. Será que ensinar é trazer para a escola bíblica dominical? Um ensino sem uma pedagogia, um ensino sem metodologia, um ensino sem realmente uma estrutura onde ele possa ser educado ao longo da vida, será inútil com o passar dos anos. Porque eu conheço muitos da minha geração que eram colegas da escola bíblica dominical, que não estão mais na igreja. Muitos que cresceram cantando nos cultos de criança, que hoje não querem mais nada com a igreja, inclusive da minha própria família, porque não foram ensinados de verdade. Ensinar não é falar e o outro ouvir. Ensinar é compartilhar o ensinamento de forma metodológica, de forma sábia, inteligente e continuada. Isso a igreja não tem feito. Como nós queremos alcançar os jovens? Apenas fazendo um culto de jovem, trazendo um pregador e fazendo meia hora de zoada, e que às vezes eles não entendem 10 minutos da mensagem, a não ser aquele movimento que ele aprendeu com o outro. O obreiro e o seu comprometimento com o evangelho de alcance. O obreiro, como alguém dedicado ao serviço na obra de Deus, desempenha um papel crucial na expansão do evangelho de Jesus. É você, obreiro. Foi confiado a você. Esse obreiro, além de sua vocação, deve ser submetido a constantes treinamentos, capacitações e avaliações para desenvolver um trabalho com excelência. E é triste, às vezes o pastor convoca os obreiros para capacitá-los, para orientá-los, atualizá-los de algumas coisas, e eles ficam lá dizendo: ei, lá preciso disso, rapaz. É tanta reunião para cá, reunião para acolá, que tanta besteira. Aí fica lá, ultrapassado, pregando a mesma coisa, repetindo a mesma mensagem a vida inteira, ainda quer que os irmãos suportem ele. Se atualize, leia mais, pesquise mais, se esforce. Não é só a parte espiritual, é na graça e no conhecimento, meu irmão. O obreiro precisa ser treinado constantemente, avaliado, para que ele tenha rendimento. O seu trabalho não pode ser apenas o trabalho, deve ser um trabalho frutífero. Se não está frutificando, fale com o seu pastor, com a sua liderança, diga: pastor, estou fazendo, e não está tendo resultados. O que eu faço? Você vai passar por um treinamento assim, você vai mudar de um lugar para o outro, você vai fazer assim, porque não adianta só estar batendo na mesma tecla a vida inteira e não estar tendo produtividade. O obreiro tem que se avaliar,
e vê o quanto ele está trabalhando e não está tendo retorno. Se não está tendo retorno, é preciso escavar o pé da planta novamente, colocar adubo, aguar e esperar dar fruto novamente. Por quê? Porque senão o evangelho, ou melhor, o reino de Deus vai tendo prejuízo, porque ele está fazendo algo e não está tendo resultados. O obreiro olha para os resultados. É como o empreendedor que está esperando resultados. E o irmão diz assim: eu estou trabalhando para Jesus, não é para o homem. Ora, o Senhor deu 5 talentos para um, 10 para um, 5 para um, é assim? 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Ele estava esperando o quê? Que esse talento fosse colocado, guardado, só para resguardar, para quando chegar ter a mesma quantidade, o mesmo valor? Não. Ele disse: olha, negocie. Irmãos, negócio é risco. Quem negocia, quem é empreendedor, se arrisca. Aí um foi lá e negociou, se arriscou e tal, e conseguiu dobrar o valor. O outro fez a mesma coisa, se arriscou e tal, comercializou, conseguiu dobrar. Mas o outro disse: rapaz, eu não vou cair nessa não, isso é muito arriscado, eu vou preferir ficar quietinho aqui, ficar quietinho, eu vou guardar aqui. Quem foi elogiado? Aqueles que negociaram, que se arriscaram, porque o dono dos talentos estava esperando o quê? Produtividade, resultados. Deus te chamou para uma obra e Ele está esperando resultados do seu serviço. Não é só para você marcar ponto aqui não, é para você dar resultados a esta obra. Afinal de contas, o próprio pastor da igreja investe em você, a igreja investe em você, impôs as mãos sobre você, te deu uma credencial, te colocou em uma área estratégia e está esperando: filho, agora traga resultados para o reino de Deus. Pai do Senhor, meu amigo, pastor Wendel. Está entendendo? Diga amém. Muito bem. O obreiro precisa ter esta noção da capacitação constante, da avaliação, da reavaliação, do investimento. Seu comprometimento com o evangelho, com a sua igreja e com a sua liderança devem ser marcas visíveis na vida espiritual, familiar, profissional, financeira e social. Já ouviu aquele presbítero dizer assim: eu sou presbítero na igreja, aqui eu sou um homem como qualquer outro? Já viram alguém dizer isso? Ouviram, com certeza. Não, filho, você é presbítero em todo canto. Ou você vai querer que o pastor diga assim: eu sou pastor aqui no púlpito, mas lá fora eu sou um homem qualquer? Você vai aceitar isso? Não. Você recebeu a unção para ser usado na igreja, no templo, ou para ser usado em qualquer lugar? Você aceitou a Cristo para ser crente verdadeiro em qualquer lugar. No meio da família, marido que honra a esposa, que respeita a esposa, o marido que o pai que ampara os filhos, que educa os filhos corretamente, ele que é um negociante, que não tem uma balança com 2 pesos, não é ele que sonega impostos. Ah, mas eu sou crente lá, meu irmão, a minha tarefa na igreja eu estou fazendo corretamente, mas aqui a gente tem que ser esperto. É assim? Não, o obreiro, ele é obreiro em todo canto, ele é presbítero em todo lugar, é diácono em todo lugar, é auxiliar, é pregador, é crente em qualquer lugar. Porque senão você não vai conseguir evangelizar, você não vai conseguir produzir. Porque alguém vai dizer assim: olha o diácono lá fazendo tal coisa. Ele diz: não, sou diácono aqui não. É sim. Você não veste o paletó, não bota uma gravata e prega. Aqui você tem que pregar com a vida, com testemunho. As pessoas esperam que você seja um bom esposo, as pessoas esperam que você seja um empresário honesto, que seja um político decente, que você seja um profissional liberal, respeitado. Então você evangeliza em todo canto. Se você amanhece o dia 5 horas da manhã e vai para a roça, vai cuidar das suas plantas, que seja, mas seja um agricultor decente, e fale para os outros agricultores que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele liberta,
com a sua própria vida. Assim como o executivo que põe o seu terno, pega a sua pasta de couro, entra no seu carro e vai para o seu escritório, e lá as pessoas têm que olhar para você e dizer: ele é crente. E aí quando você falar de Cristo, ninguém vai estar dizendo assim: só quer ser santo. Não, ele é santo em toda a maneira de viver. O evangelismo fora da igreja funciona com testemunho de vida. Não funciona apenas com conhecimento, com técnicas, com metodologias. O evangelismo fora do templo funciona com a própria vida, com a história da sua vida. Ele poderá ser fortalecido por meio das seguintes práticas, os obreiros: relacionamento íntimo com Deus. Quem gosta ainda de orar, diga amém. O obreiro deve buscar um relacionamento íntimo e constante com Deus por meio da oração, do estudo da Bíblia e comunhão com o Espírito Santo. Não pode faltar. Esse relacionamento pessoal fortalece sua fé, confiança e capacidade de compartilhar o Evangelho com ousadia e amor. Quanto mais próximo de Deus, mais graça. Quanto mais próximo de Deus, mais amor pelas vidas. Quanto mais consagração, mais humanidade. Não é ser carnal, é ser humano. A diferença: tem muitos crentes que não oram e são carnais, e muitos que oram se tornam mais humanos, mais mansos, mais meigos, sensíveis às dores dos outros. E isso vem com a comunhão, com o relacionamento íntimo com Deus. Tem pessoas que ligaram o automático da fé, ligaram o botão automático. Eles estão trabalhando, vem para a igreja, troca roupa, vem para a igreja, volta para casa, e não estão mais sentindo o corpo de Cristo, não sentem mais o ambiente espiritual. Quantos obreiros já estão cegos, assim como Sansão, que perdeu a sua visão? Quantos obreiros estão realmente insensíveis ao chamado, à convocação, o ide, e estão vivendo no automático, fazem as coisas do mesmo jeito, cumprindo as regras, principalmente para dar satisfação à liderança, mas não estão sentindo realmente, aleluia, o chamado, não estão sentindo, ouvindo o clamor dos pecadores, dos necessitados, não estão mais sentindo o agir da palavra de Deus. É falta de oração, meu irmão, é falta de vivência com Deus, é falta de relacionamento com o Senhor. Saia do automático, aleluia, dobre os joelhos, fale com o Senhor, leia a palavra, se for preciso jejue, mas não deixe de ter contato com aquele que te dá graça, que te dá sentido no seu ministério. Conhecimento da palavra, conhecimento da palavra. Eu sou um sobrevivente, pastor Wendel, porque quando a teologia começou a ser popularizada, ou seja, que começou a chegar no interior, aí o meu pastor ficava dizendo assim: esse negócio de dia para cá, de dia para acolá, esses irmãos estão com negócio agora de dia para cá. Aí a gente doido para ter uma oportunidade de fazer um cursozinho básico em teologia, o pastor estava escorraçando a gente: eu não quero crente aqui com negócio de dia para cá. Eu disse: meu Deus do céu, como é que eu vou ser um obreiro desse jeito? Mas muitos não conseguiram o aprendizado, não conseguiram conhecimento, não foi só porque não o quisesse, mas por falta de incentivo da sua própria igreja, da liderança. Mas hoje as coisas mudaram. A igreja tem curso de teologia, a igreja tem capacitação, a igreja tem formação, a igreja tem bons estudos, a igreja tem uma infraestrutura belíssima, a igreja hoje tem material didático. Nós temos tudo nas mãos, e está faltando o que agora? Faltando coragem, vontade das pessoas. Por incrível que pareça, tem presbítero na igreja que nunca leram a Bíblia toda. Às vezes a mulher mais crente diz assim: homem, pega a Bíblia, vai ler, homem. Tira um pouquinho, deixa de tanta conversa.
vai para cima e para baixo, e não pega a Bíblia, e de noite quer pregar. É mesmo, irmão. Só prega quem lê e quem ora. Só prega quem lê e quem ora. E quem se aprofunda no estudo da palavra, seja através de um curso, de uma formação, ou até mesmo sendo um autodidata. Mas se não for assim, não prega, vai ficar batendo sempre, falando a mesma coisa a vida inteira. É hora do despertamento, para que essa nova geração, que não seja uma geração preguiçosa, que põe a cara, que venha buscar ao Senhor, aleluia, conhecimento. Nós estamos vivendo o tempo da intelectualidade, da formação, onde a igreja é cheia de médico, de doutor, de advogado, de engenheiro, mas que não querem nada com a palavra de Deus. É preciso uma dedicação. Como você pode evangelizar se você não ama a palavra, as Escrituras? Isso é compromisso com a evangelização. Uma vida de santidade, integridade. O obreiro deve buscar viver uma vida de santidade, de integridade, refletindo os valores e princípios do Evangelho. Você não foi chamado para dar trabalho ao pastor, você foi chamado para auxiliar o pastor. A capacitação em treinamentos contínuos. O obreiro pode buscar oportunidade de capacitação e treinamentos contínuos. Hoje é tão fácil. Tem curso à distância, irmãos. Tem curso à distância. Como eu queria fazer um curso à distância, com os livrinhos que chegavam pelos correios. E era difícil, era caro. Hoje você, com o seu celular, você faz um curso até de pós-graduação. Um computador, um notebook, você faz aí o curso que você quiser, até de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, curso de teologia. É preciso dedicação, treinamento. Se você tem condições, faça. Outra coisa que a igreja, os obreiros, o obreiro deve fazer, sempre entender que todo trabalho só terá rendimento se trabalhar em equipe. Na igreja, infelizmente, tem aqueles estrelas, né? Tem uns estrelas, né? Que dizem assim, se não for eu, não dá certo. Ou então tem que aparecer, filho, você não faz nada sozinho. Nada sozinho. É uma equipe. Tem um líder na equipe. Tem um líder na igreja. Contribua para que a equipe... Porque... muitas pessoas querem viver no individualismo ministerial, e não dá. Tem pessoas que não sabem trabalhar de maneira coletiva. De uma hora para outra ele está sozinho pelos cantos, fazendo as coisas. O obreiro deve desenvolver um ministério de coletividade, jamais construir um caminho do individualismo. O individualismo abre caminho para a competição, causando fragmentação no corpo de Cristo, a igreja. Trabalhar em conjunto permite uma ampliação do impacto, alcançando diferentes grupos e contextos. Equipe bem formada é vitória certa. Uma das coisas que nós aprendemos no curso de liderança é saber formar uma equipe. Não é assim? Quem aprende a formar uma boa equipe tem tudo para alcançar êxito naquilo que faz. Trabalhar em equipe faz com que a gente avance mais rápido. Um grupo de pessoas, de irmãos unidos na evangelização para determinado grupo, tem melhor condição de ser vitorioso do que uma pessoa sozinha, tentando sozinho. Possibilidades, oportunidades para evangelização na atualidade. Página 12. A Igreja Evangélica Brasileira, e principalmente a Assembleia de Deus, que é a maior denominação pentecostal do país, dispõe de diversas possibilidades e oportunidades para a evangelização na atualidade. Vamos elencar algumas delas. Cultos evangelísticos, isso aqui a gente já sabe. Funciona ou não funciona? Funciona. Não funciona como antes, com a mesma intensidade, com os mesmos resultados de outrora, mas ainda funciona. Não vamos deixar de fazer, não é?
É a nossa cara. Então, o culto é o momento mais interessante que a igreja promove, sendo, portanto, a forma mais tradicional de expor a mensagem evangelística. Convidar as pessoas, as famílias a participarem do culto, isso nós já conhecemos. O evangelismo pessoal. Os membros da igreja pentecostal da igreja no todo, podem ser incentivados e equipados para compartilhar sua fé em círculos de relacionamentos como famílias, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Uma coisa, irmãos, que está a cada dia me preocupando, sabe o que é? Os crentes estão perdendo o contato com os vizinhos, estão perdendo o contato com os vizinhos, e não traz mais vizinho para a igreja, não traz mais amigo para a igreja. Todo mundo está trancado na sua casa, não é? Boa parte hoje dos irmãos já tem um portão com controle remoto. Então entrou no carro com o vidro fechado, saiu, fechou o portão e tchau e benção. Aquela amizade que havia nas pessoas da mesma rua e tal, de convidar, de ir para o templo, está desaparecendo. E a gente faz um culto de missão, um culto no domingo, um culto da família, e ninguém traz ninguém. A gente às vezes faz um congresso de jovens, e os jovens não trazem os amigos, porque eles estão perdendo o contato com as pessoas, estão conectados com o mundo através das redes sociais, mas perderam o contato com as pessoas. Então trazer amigos para os cultos, que é uma coisa também tradicional entre nós, está desaparecendo. Eu quero trazer para os irmãos aqui uma estratégia eficiente. E isso nós estamos implantando lá na Demorada, que são os pequenos grupos. Os pequenos grupos hoje é um dos métodos mais eficazes de evangelização. É claro que ainda traz um estigma do G12, que nós sofremos, a Assembleia de Deus, muitas igrejas sofreram com aquele movimento G12, com algumas heresias, mas isso não é o caso. Os pequenos grupos já era um método usado desde a igreja primitiva. E os pequenos grupos oferecem um ambiente propício para o estudo da Bíblia. As reflexões sobre as verdades do Evangelho podem ser compartilhadas e discutidas de maneira mais pessoal. Enquanto uma pessoa não crente chega e senta lá no último banco, e ele escuta uma mensagem que às vezes não está dentro do seu contexto de vida, no pequeno grupo ele senta entre 10 pessoas e tem a oportunidade de fazer uma pergunta sobre dúvidas que ele tem sobre a sua própria fé. Então os pequenos grupos é uma estratégia de evangelização muito eficaz. E esses pequenos grupos, neles é possível estabelecer relacionamentos mais próximos, que é o que está faltando na atualidade. A sociedade está adoecendo por causa do distanciamento social. Irmão, nós passamos por 2 anos de pandemia, nós não aprendemos isto, que um dos maiores males hoje é exatamente o distanciamento entre as pessoas. Os irmãos vêm para a igreja às vezes, aí não falam com o outro, vai embora. Alguém pergunta: rapaz, tu conhece aquele fulano lá da tua igreja? Rapaz, não lembro não. Tem certeza que às vezes o irmão está sentando 2 bancos depois do dele, mas ele não lembra que aquele irmão faz parte da igreja dele, porque nós não estamos mais fazendo aquele mesmo trabalho que as formigas fazem. As formigas não passam uma pela outra se não se abraçarem, né? Se beijarem. É um negócio bonito, né, irmão? Ela pode ir na pressa que for, mas ela pode dar uma bitocazinha na outra. Os crentes vêm, termina o culto, não sabe, ele simplesmente quer ouvir a mensagem, vai embora.
Os pequenos grupos é compartilhamento de experiências, da conversa, do pedido de oração, da aproximação, de se importar com o outro. É uma grande ferramenta da evangelização na atualidade. E nós estamos implantando de maneira muito maciça na nossa igreja. O uso das mídias digitais, isso também já está acontecendo na nossa igreja, nos nossos templos. A transmissão dos cultos é uma bênção, irmãos. Só que tudo que é bênção, né, para alguns, pode se tornar também, não vou usar aqui a palavra maldição, mas pode ser um atraso para outras pessoas. Foi um jeito de eu tirar a transmissão da escola bíblica, porque os irmãos estão dizendo, não, assiste em casa. Não é? De tirar a transmissão da escola bíblica dominical, porque o irmão diz, não, pastor, eu vou ficar em casa assistindo, deitado na minha cama. Aí você transmite o culto, o irmão diz, rapaz, não fui não, pastor, mas estava assistindo todinho. Mentira. O celular não para de tocar, as mensagens não param de chegar, é o menino que grita acolá, é a mulher que chama para acolá, e aí o culto é bagunçado em casa, irmão. É um paliativo. Agora, para quem realmente não pode vir ao templo, está impossibilitado, ou ainda não é crente, mas ligou lá e encontrou o pastor falando de Jesus, da salvação, do amor, do perdão, da graça, e ele para ouvir, e ele é edificado. Mas aí os crentes, em vez de compartilhar a transmissão, eu não sei se aqui acontece, né? Mas em vez dele pegar aqui e se inscrever no canal da igreja, para aumentar o número de inscritos e compartilhar os cultos para poder outras pessoas assistirem, não. Ele nem se inscreve, ele nem assiste, não participa de nada. E sabe o que é que acontece? Alguns ainda querem fazer lives sozinho. Aí na pandemia eu tive que dar um não para bem uns 3. Pastor, vou fazer umas lives lá em casa. Não, senhor, faz live não. A live oficial do culto da igreja. Você quer fragmentar, dividir o público? Não, porque eu fiz umas 2 e os irmãos aí lá dos Estados Unidos estavam assistindo. E com isso? O culto é oficial. Na pandemia, os cultos, todo dia, a transmissão. Mas aí o irmão não quer pregar o evangelho, ele quer curtida. Aí, em vez dele compartilhar para as pessoas serem alcançadas pela administração oficial da igreja, ele quer fazer a própria live. Aí, cortei. Tinha um irmão que já tinha montado lá, assim, ó, 2 caixinhas de som, púlpitozinho, bonitinho, para poder fazer os cultos dele no mesmo dia do culto da igreja. Vá se aquietar, rapaz. Deixa de ser individualista, rapaz. Você quer glória para si? Compartilhe o culto da sua igreja, rapaz. Compartilhe o culto da pregação oficial da igreja. Você só está aí para ajudar esse canal crescer e muitas outras vidas serem abençoadas. Aí o camarada quer seguidores. Pensou? Ele quer seguidor. Então as mídias digitais, sociais, deve ser oficial da igreja, irmão. Eu não estou dizendo que você pode ali fazer alguma transmissão em outro momento, alguma coisa interessante, mas ajude a mídia oficial da igreja a funcionar de verdade. É você que vai aumentar os impulsos, o alcance. Se você quer dar uma ideia, dê uma ideia, uma sugestão, mas faça com que a sua igreja alcance de maneira oficial muitas pessoas que estão distantes, longe. Não vamos parar com essa divisão de audiência, irmão. Um congresso e conferências evangelísticas são metodologias ou estratégias, melhor dizendo, para o alcance das pessoas. A realização de eventos e conferências aqui ligadas aos grupos. Não estou falando só de benefício para a igreja, mas conferências, pastor Márcio, voltadas a esses grupos desafiadores. Vamos fazer uma conferência
para atrairmos os empresários para conhecer a Cristo. Não é para fazer aqui aquele negócio da fogueira santa, não. É empresário para ele ouvir a palavra. Vamos fazer aqui uma conferência, trazer um grande conferencista do lado empresarial, um profissional liberal, para falar das bênçãos de Deus, ele como um grande profissional, e atrair pessoas da cidade. Elas precisam ser temáticas, com mais objetivo. E a gente fica gastando e gastando dinheiro, fazendo congresso e movimento. E esses grupos desafiadores estão esquecidos, não são alcançados, porque as mensagens sempre estão no mesmo nível. É poder para cá, receba poder, receba unção, receba graça, pá. Os pregadores pegaram esse viés de achar que todo culto tem que ser um ribuliço, porque o poder de Deus, isso é uma verdade em nós. Nós somos pentecostais, mas todas as mensagens não podem ser direcionadas apenas para o poder, para a graça, para o movimento. É preciso ter foco, é preciso alcançar esses grupos que não são alcançados com as nossas mensagens. E aí, nós temos uma igreja que gosta dos movimentos. E eu gosto do movimento. Você gosta ou não gosta do movimento espiritual? É bom, irmão, é maravilha. Mas não pode todo culto ser um movimento. É preciso ter mensagens voltadas a cada grupo desafiador desse. Grupo para aquelas pessoas que precisam, congressos, reuniões, momentos, conferências, pequenos grupos, com mensagens voltadas a cada grupo desse. Senão a gente vai ficar fazendo a mesma coisa e os resultados não chegam. Vou terminar no horário, viu, pastor? Sexto, parcerias e missões transculturais. A igreja pode se envolver em parcerias com organizações missionárias para alcançar pessoas em regiões e culturas diferentes. Isso inclui o envio de missionários, projetos de plantação de igreja, tradução de materiais e envolvimento em projetos de assistência humanitária. Nós trabalhamos em parceria. Hoje são 4 igrejas com parceria. Temos missionário no Paraguai, na Argentina, em Guiné-Bissau e no Senegal. Esta igreja também é uma igreja missionária, que eu sei disso. Mas nós precisamos atentar para além da missão transcultural, atender a esses grupos que estão próximos a nós, que são grupos que não são alcançados por boa parte das igrejas. A evangelização realizada pela Assembleia de Deus ao longo dos anos tem sido uma mensagem cristalina, isenta das impurezas do modernismo. Isto é uma verdade, fundamentada na palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo e motivada pelo amor de Cristo. A pregação das boas novas de Cristo alcançou toda a nação. Somos uma igreja no nível nacional. Que bênção! O objetivo principal tem sido levar as pessoas a conhecerem Jesus, experimentarem o poder do Espírito Santo e se tornarem discípulos comprometidos com a fé cristã. Resta agora olhar para o horizonte e encarar os grandes desafios que estão à sua frente. São tempos difíceis, igreja. São tempos difíceis, irmãos. Difíceis de um mundo globalizado, da ascensão das tecnologias de comunicação, do mundo virtual e da chegada do metaverso. Quem já ouviu falar em metaverso aqui? Algumas pessoas. Isso parece, irmão, loucura. Aí um dia um presbítero, um amigo meu de outra igreja, disse assim: pastor Sócio, rapaz, eu estou participando de uns cultos na igreja metaverso. Aí ele estava falando das vantagens do metaverso. Explicando aqui rapidamente, de maneira grosseira, que eu não sou muito entendido desta área. Mas o metaverso é um mundo virtual com toda a estrutura real.
A pessoa entra, cria o seu avatar, ou seja, a sua personagem lá dentro, e você vai construir sua vida como se fosse a vida real. Isso é uma comunidade global. A pessoa pode construir a sua vida virtual da mesma maneira como fosse a vida real. E aí pode se abrir uma igreja, ele disse. Vamos abrir uma igreja, pastor, uma igreja no metaverso. Eu achei, rapaz, será que esse negócio é... Aí depois surgiu o André Valadão, abriu a primeira igreja metaverso no Brasil. Aí eu fico perguntando, meu Deus do céu. Aí o camarada coloca aquele óculos aqui, entra lá no metaverso, e ele cria um personagem para participar de uma igreja. Ele abre, ou então se ele é pastor, abre uma igreja. E essas pessoas no mundo virtual vão frequentar essa igreja. Mas será que essa criação dessa sua segunda pessoa dentro do metaverso, ela é real? Ou seja, ela é sincera? Ela é verdadeira? Vocês estão entendendo o que é isso? Nós estamos vivendo no tempo da inteligência artificial, irmãos. E eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas ouvi falar ontem que o Elon Musk, né, está aí pronto para escrever uma nova Bíblia. E que não vai existir Bíblia física, mas uma Bíblia virtual, mas completamente, totalmente contextualizada com o momento social das pessoas. Os tempos difíceis previstos nas Escrituras chegaram. Resta saber se você está comprometido com a evangelização, com a palavra fiel e verdadeira. Aleluia. Eu não sei até quando nós vamos nesse ritmo. Não sei até quando nós vamos poder nos reunir num lugar como este. Não sei até quando teremos a oportunidade de levar a nossa Bíblia, de falarmos em público, não sei. Eu vejo o tempo fechando para a igreja. Eu vejo. Mas até este tempo chegar, o meu apelo é para que a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, que é uma igreja que tem prezado pela doutrina, que ela continue como um baluarte, invencível na propagação do Evangelho, mas o Evangelho puro, genuíno, da graça de Deus, alcançando vidas, não para encher templos, mas vidas para serem transformadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Resta a você e a mim, todos nós, estarmos dispostos a pagarmos o preço, que não vai ser pequeno. Então, nesse mundo, o mundo no metaverso, o mundo globalizado, é completamente diferente do tempo dos nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingre. É diferente dos nossos pais. Meu pai pastoreou desde 68 até 2005. Está entre a segunda geração de pastores no estado do Ceará. Mas se ele estivesse hoje ainda com vida e quisesse pastorear a igreja deste tempo, ele ia brigar com muita gente. Porque o mundo mudou, irmãos. O mundo mudou. Passou a época do pastor dar carão nas pessoas, na frente dos outros, na igreja, de disciplinar. Passou a época do irmão vir na frente pedir perdão. Passou a época das disciplinas, da maneira de antigamente. Passou a maneira, ou passou o tempo, né, em que a gente reconhecia a liderança, ou a igreja reconhecia o poder da liderança pastoral, a presença. Quando meu pai chegava no canto, era meio que está chegando um anjo, né? Respeito, autoridade. Todo mundo ficava em silêncio, ninguém dizia nada. Hoje está banalizado. Os tempos mudaram. As pessoas não querem ser corrigidas.
Se não estiver sentindo bem, dizer, eu vou para outra igreja, sou obrigado a ficar aqui. Vai para uma igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra, briga com um, briga com o outro, pula de canto em canto. Esse é o tempo. Antigamente só tinha igreja católica e Assembleia de Deus numa cidade. Onde é a igreja? Assembleia de Deus ou católica? Assembleia, é para ali. Aí você sai numa rua, você encontra pá, de igreja, pá. Pastor, é ruim a igreja? Não, pode abrir igreja. Só que no meio dessas igrejas que estão sendo fundadas, muitas delas não têm compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com a palavra, não é fiel ao texto sagrado, e aí nós temos muitos problemas. O camarada, às vezes, não é nem um auxiliar na assembleia, né, pastor? Mas abre uma igreja e diz que é pastor. Tem gente que não dá para ser nenhum auxiliar, mas abre uma igreja e diz que é pastor. Às vezes, quando ele diz que é bispo, né? Então, no mundo atual, as ideologias têm prioridade na agenda global. Nós estamos vivendo um mundo ideológico. E é tão sério, irmãos, é tão sério, que os governantes que estão sendo eleitos, são eleitos com a força financeira das grandes instituições, das grandes organizações mundiais que financiam as ideologias. E uma das maneiras de barrar o crescimento da igreja é favorecendo o acréscimo dessas ideologias que são contrárias à nossa fé. Este é o mundo que a igreja está vivendo. As pessoas que nós queremos ganhar para Jesus, elas estão envolvidas nas ideologias que contrariam as bases, os pilares do Evangelho do Senhor Jesus. E o pior, crentes da nossa Assembleia de Deus votam e continuam votando em lideranças políticas que são contrários à nossa fé. E a tristeza maior é essa. Porque pensam no bucho, não pensam na igreja, não pensam no reino. Escolhe os seus representantes políticos a partir dos benefícios que ele pode dar a ele. Mas são a favor do aborto, são a favor da liberação das drogas, do fim da propriedade privada, são a favor de tantas mazelas que contrariam a nossa fé. E aí é a contradição, ele elege quem favorece, quem quer implantar essa ideologia, e depois quer evangelizar as pessoas que estão nas ideologias. É enxuga gelo. Ele elege quem promove as ideologias contrárias à fé e depois quer ganhar as pessoas para Jesus. A educação está prostituída, contaminada, a justiça. Nós estamos vivendo no tempo em que o errado virou certo, o tempo em que a mentira virou verdade. Nós, igreja, estamos inseridos nesse tempo, nesse mundo, e as pessoas estão aí, morrendo nos seus pecados, nas suas misérias, nas suas mazelas, e nós precisamos simplesmente desenvolver estratégia para chegar até essas pessoas. Este é o mundo. Mas continuemos firmes em Cristo, cumprindo o seu ide até que Ele venha. No tempo atual, as ideologias têm prioridade, mas a igreja do Senhor continua também sendo prioridade de Jesus na terra. A prioridade de Deus, a prioridade de Cristo na terra é a igreja, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Os homens querem destruir a nossa fé e nós queremos ganhá-los para Cristo. É uma luta assim meio que desigual. Meio não, é desigual, desleal. Enquanto eles querem destruir a nossa fé, banalizar a nossa fé, como a comunidade LGBT, que desfila nos seus carnavais, vilipendiando a fé dos evangélicos, dizendo que Jesus é gay, o diabo derrotando Cristo na Marquês de Sapucaí. Nós temos visto isso,
a banalização da fé cristã. Mas a igreja não pode se deixar levar por esses ataques, porque isso são portas do inferno. E a igreja vai resistir até o final, evangelizando e dizendo: só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. E em breve voltará para levar a sua igreja para a glória. Igreja de Mossoró, não pare de evangelizar. Se capacite cada vez mais. Ame as pessoas. Procure conhecê-las melhor, conhecer esses grupos e alcançá-los através do amor de Cristo Jesus. Aleluia. E que o evangelho cresça e esta igreja possa ser fortalecida cada vez mais. Que Deus abençoe o pastor Miranda, toda a sua diretoria, todos os obreiros, dirigentes de congregação, todos aqueles que fazem parte desse grande projeto, possam ser abençoados em Cristo Jesus. Permita, pastor, fazer uma oração nesse momento. Convido a todos a se colocarem de pé. Glória a Jesus. Eu sei que os irmãos estão meio espalhados, mas quem estiver perto, dê as mãos, meus queridos. Nós firmamos aqui um compromisso da evangelização global e integral. Glória a Deus. Que você ame esse projeto. Esteja unido. Agarre na mão do seu irmão e diga: eu preciso de você ao meu lado. Somos uma equipe. Somos uma equipe. Vamos evangelizar. Vamos alcançar essas pessoas. Pai amado e soberano Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Pai, por esse momento tão especial na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pelo mover do teu Espírito, por tua palavra, Senhor, e pela conscientização do nosso chamado. Nesse instante, ó Deus, que as tuas bênçãos estejam presentes, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Oh, aleluia, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, fortalece o coração, a mente, motiva, Senhor, os teus servos a continuarem, Senhor, amando as vidas, levando a tua palavra, Senhor, alcançando, ó Deus, os grupos, ó Deus, que estão aí com tantas dificuldades de acesso, mas no poder da tua palavra, debaixo da tua graça e na autoridade do teu Espírito Santo, nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos alcançar, ó Deus, aleluia, os teus propósitos através do nosso chamado. Abençoa o pastor Miranda, abençoa esta diretoria, ó Deus, os dirigentes de congregação, os líderes de departamento, Pai amado. Estende as tuas mãos nesta hora, derrama, Senhor, graça, derrama poder e autoridade, para que os teus filhos continuem nesta batalha, ó Deus, pois assim nós te pedimos por fé, te agradecemos no nome de Jesus, e todos digam amém.